seguindo por aqui, gente, vamos falar de cólicas dos bebês? Nos primeiros meses de vida do bebê, é muito comum que um desconforto tire o sono não só da criança, mas de toda a família, viu? As temidas cólicas. Choro intenso, as perninhas encolhidas, né? Dificuldade para dormir, aquela sensação de impotência que aperta o coração do papai e da mamãe. Mas afinal, por que as cólicas acontecem? Como realmente saber se é cólica? E o que pode ser feito para amenizar esse sofrimento tão comum nos bebezinhos? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a supermédica pediatra, a doutora Endina Balen. Boa tarde, doutora Endina, tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Doutora, vamos lá. Por que as cólicas têm que acontecer nos nossos pitiquinhos, doutora? O que acontece no organismo deles que dá as cólicas? As cólicas, na verdade, a gente fala cólica, mas ela é o choro, né? Uhum. É o choro do bebê. Ela basicamente é aquele choro contínuo que dura horas. Começa em torno ali a partir das 3 semanas de vida, vai até uns 3 meses de vida. E acontece mais que um episódio por semana, mais de 3 episódios por semana. É a regrinha dos 3 que a gente fala, né? E quais são as causas? Por que acontece? Essa cólica do bebezinho, na verdade, ela é uma causa, é multifatorial, a gente fala. Por quê? Ela é uma imaturidade do sistema gastrointestinal e neurológico. O bebê, quando está na barriga, ele não tem dor, né? Não tem aquele estímulo de dor, e quando nasce ali fora, é rodeado de estímulos externos e não sabe lidar muito bem com a dor. Então, qualquer estímulo diferente vai reagir de uma maneira que vai chorar muito, de maneira exagerada, até ele começar a entender que esses estímulos são benéficos, que né, que é uma coisa do dia a dia. Então, é uma resposta exagerada aos estímulos externos. Outra coisa também é que o bebezinho nasce com o intestino imaturo, né? Ele não tem bactérias, claro, ali no intraútero, e o intestino vai colonizando com o tempo, né? Vai tendo a flora, vai trabalhando aquela flora intestinal. Então, o que acontece? O leite, as proteínas, o açúcar do leite, tanto materno, né, quanto da fórmula, ele é mais difícil de digerir. Pode dar o açúcar, principalmente, né, a lactose. Ele pode dar uma fermentadinha e fazer os gases, o intestino que distende a barriguinha, que faz aquele bebê que não estava preparado para a dor reagir de forma muito intensa. Olha só, você falou que a partir da 3ª semana, então da 3ª semana de vida, e dura até os 3 meses, mas nós vamos ter crianças, vai variar ali, doutora, que vai ter mais e menos, doutora? A gente fala que é a regrinha dos 3, né? Mas ela pode começar um pouquinho mais cedo, a partir da 2ª semana, e se estender, às vezes, até a 5ª semana também. Ah, então, a doutora falava, então, que da 3ª semana pode se estender um pouquinho mais, doutora, então? Isso, tem bebezinho que vai até 5, 6 meses, e é variável, ela vai melhorando com o tempo, deixa de ser aquela coisa recorrente, toda semana, com muita frequência, para ir passando para o alívio dos pais após os 6 meses de vida. Pois é, falando desse alívio para os pais, né? Na hora que está acontecendo aquela crise, aquela cólica, a gente se sente ali, meu Deus, dá uma vontade de tirar com a mão, né? Mas o que fazer, doutora? Tem gente que faz compressa, tem gente que segura numa posição, noutra posição, tem gente que chacoalha o bebê. O que fazer nesses momentos? Né? É angustiante, né? O bebezinho chorando, é bem isso que você falou, dá vontade de tirar com a mão. A cólica, por si só, ela não tem assim, uma definição se é realmente uma dor, como eu falei, um estímulo. Então, assim, segurar o bebezinho no colo, bendito contato, pele a pele com a mãe, com o pai, vai acalmar, ele vai perceber que tem alguém ali perto dele, que ele pode ficar mais tranquilo. A massagenzinha circular ao redor do umbiguinho vai ajudar a diminuir os gases. A bicicletinha, que a gente conhece, que a gente aprende desde que as nossas avós ensinam, fazer pressão das pernas sobre a barriguinha para diminuir ali aquele excesso de gases. Conforto, levar para um lugar mais seguro, que não tem muito estímulo de luz, de som. E, principalmente, acalmar os pais. Né? Vai passar. Tem um período, os pais tranquilos deixam o bebê mais tranquilo também. Perfeito. Em relação à alimentação da mãe, né, que por vezes está amamentando esse bebê, aí vem a tia e fala, o bebê está chorando porque você comeu laranja. Aí vem a outra avó e fala assim, não, esse bebezinho tá assim com cólica porque você comeu chocolate. Aí vem a outra e fala, tá assim porque você comeu feijão. E de repente essa mãe já não tá comendo mais nada.
E o bebê continua chorando. A alimentação Coitada. interfere, não interfere? Até que ponto, doutora? Que judiaria, né? Coitada da mãe, já tá naquela fase da gestação, lá, com uma possível carência Puerpério. nutricional, Uhum. puerpério, triste, aquela depressão pós-parto que pode vir, ainda ficam regulando a alimentação. Olha, a maior parte das coisas não precisam ser retiradas da alimentação, a não ser que a gente pense em alguma comorbidade que possa estar surgindo. Os estimulantes vão estimular a mãe e vão estimular o bebê também, claro. Chocolate, café, refrigerante, chimarrão. Então, tudo que for estimulante vai dar uma estimulada na mãe. Pode ser que alguns bebês sejam mais sensíveis. Outra coisa que o pessoal tira muito da alimentação, e nem sempre é necessário, por isso que tem que avaliar, fazer a puricultura certinho e conversar com o pediatra. Nenhuma dúvida é boba, a gente precisa entender isso. Uhum. Todas as dúvidas de mãe, principalmente de primeira viagem, não é dúvida boba. É o leite. Uhum. Um bebê com APLV, alergia à proteína do leite de vaca, esse pode ter cólica, mas normalmente é mais grave. Então a gente precisa descartar. O bebê que chora bastante, dura algumas horas, mas está mamando bem nos intervalos. Está crescendo bem, ganhando peso, barriguinha bem molinha ali nos intervalos que não está chorando, fazendo cocô normal, é um bebê saudável, é a cólica do bebê. Mas o APLV não, é mais complexo, a gente precisa avaliar o que está levando aquilo. O bebê pode ter febre, não ganhar peso, não subir na curvinha que a gente fica tão preocupada. Um cocô que pode ter sangue, muco nas fezes, barriga sempre estufadinha, feito ou não feito cocô, está sempre aquela barriguinha estufadinha. Então a gente precisa avaliar os sinais de gravidade para ver se realmente é alguma comorbidade ligada à alimentação. Aí também tem a questão da fórmula, né? Algumas mães, ou por opção, ou porque não conseguem mesmo, né, amamentar os filhos, vão para a fórmula. E daí nessa da fórmula tem essa fase do bebê ter a cólica, e daí já a culpa é a fórmula e tal. Doutora, hoje em dia há muita tecnologia nessas fórmulas, né, para os bebês também. A fórmula, na verdade, ela é uma opção. Graças a Deus existe a fórmula, né? O ideal, realmente, seria amamentar, porque a amamentação, ela é uma proteção, tanto para o intestino, para o desenvolvimento do bebê, da cognição, tudo. Mas, se não tiver opção, as fórmulas são precisas, elas vêm preparadas, elas já têm com probióticos, pré-bióticos, redução menor de lactose. Tem algumas fórmulas que são hidrolisadas para os bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca, proteína parcialmente hidrolisada. Então, elas são perfeitas. Se for necessário, se o bebê que tiver com algum problema ou a mãe não puder amamentar, precisa. Isso E graças a Deus temos. Ainda bem para muitas mãezinhas aí, né, para não passar sufoco também. Doutora Indina, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. É sempre uma honra te receber por aqui, viu? Obrigada a você. E até a próxima. Até a próxima.